Olá, pessoal! Chegou a hora do mês em que a gente faz um resumão para mostrar tudo o que a gente falou no mês no Ultrassonografia Club. Então, falando nesse vídeo do mês de setembro de 2020, eu vou começar mostrando para vocês um pouquinho do conteúdo gratuito que a gente preparou esse mês. Então, mesmo se você ainda não faz parte do clube, você pode ver esses vídeos, ficam lá numa playlist no meu canal do YouTube e a gente também distribui esses vídeos nas mídias sociais. Então tem lá a dica da semana toda quarta-feira. O que a gente falou nas dicas desse mês? Eu fiz um vídeo mostrando como é que a gente cria um atalho do Word para facilitar na hora de arrumar as imagens do laudo, porque a gente já perde bastante tempo fazendo laudo e tentando, organizar tudo, pensar, então a gente não quer no final do dia ter que perder um tempão arrumando todas as imagens. Então a dica que eu dei lá é para que você consiga arrumar só com um cliquezinho do atalho e já arrumar a foto da maneira que você sempre arruma toda vez que vai fazer um laudo. Aí o Paulo falou sobre a frequência harmônica, e aí se você não sabe utilizar a frequência harmônica, dá uma olhada lá no vídeo, porque ele ensina sobre isso. Ele falou também sobre a varredura do trato urinário. Ele falou também do exame do animal grande, do cão grande, aquele cachorro, aquele labrador ofegante que às vezes chega e é o terror do ultrassonografista, porque é difícil fazer exame de cachorro grande. Então, com essas dicas, você consegue ajustar o seu aparelho de uma maneira que consiga fazer esse exame de forma mais fácil. E aí, no último, dica da semana do mês de setembro, ele falou sobre a cistocentese e deu dicas interessantes sobre como fazer isso de forma segura, e o que é contraindicado, quais são as coisas que você tem que prestar atenção ali para fazer uma cistocentese. Também tiveram os vídeos, você está vendo o que eu estou vendo, onde eu coloco também vídeos de exames que eu fiz, mostrando como é que eu enxergo aquela imagem para você treinar o seu olho e ver se você está conseguindo ver as mesmas coisas que eu. Então eu falei de ovários císticos, falei de concreção biliar, falei de fígado hiperecóico num canino com diabetes, falei de litíases e falei também do útero da felina. São vídeos curtos para você só dar uma treinadinha no seu olhar mesmo, na acuidade visual dos vídeos. O resto agora é exclusivo para quem faz parte do Ultrassonografia Club. Então, isso aqui é para te ajudar, se você faz parte do clube, para ver o que a gente falou esse mês lá, se você não perdeu nada, fica tudo lá na plataforma. Então, se você perdeu algum desses vídeos, entra lá para assistir. A gente fez um estudo dirigido sobre o trato biliar em felinos, um artigo bem legal que a gente estudou. No caso da semana do Paulo, ele mostrou um caso lindo de trombo aórtico. Eu mostrei um caso de corpo estranho intestinal, também interessante. E aí no vídeo dos casos de colegas, teve bastante coisa, então eu citei aqui nesse infográfico para vocês terem o acompanhamento lá do que foi falado. Quando estiver procurando, às vezes a gente fica curioso, vai pegar um caso que é suspeito, tem uma suspeita já, está vindo para vocês, você sabe que vai fazer aquele exame, mas nunca viu aquela alteração, dá uma olhada nos infográficos que está tudo lá dizendo o que a gente vai ver em cada vídeo, e aí você assiste o vídeo para ver o exemplo de um caso de um colega. Então a gente falou sobre um caso lá em que teve o acompanhamento do sedimento biliar em um canino jovem, e aí deu para ver como é que estava antes e depois do tratamento, foi bem legal. Teve um caso de infarto esplênico, e aí teve outro muito parecido, em que deu para ver o trombo esplênico bem destacado. Teve lá uma alteração pancreática, interessante. Teve uma piometra em felina, teve uma piometra em canina, que a gente pôde ver a cirurgia também. Teve um caso de intussuscepção, que a gente também viu a cirurgia. Teve um caso que é a suspeita de ducto milleriano, que é a piometra no macho. Quem nunca pegou tem que saber que isso existe. Então, se você está fazendo o exame de um macho e vê lá uma coisa parecida com o útero repleto por conteúdo, pode ser a permanência dos ductos de Miller. Então, foi um caso muito interessante e a gente pôde discutir um pouquinho sobre isso, mostrando um artigo também. Teve casos de neoplasia em bexiga, e aí a gente falou um pouquinho sobre novidades no diagnóstico dessas neoplasias de bexiga. Teve um caso que tinha uma estrutura na bexiga que era muito semelhante a de um artigo que já foi publicado, que fala que era uma bola de debris laminada com gás dentro dessa bola e não tinha bactéria, não tinha fungo, era só um aglomerado de debris celulares e formava uma imagem diferente, de uma litíase diferente. Teve também restos placentários numa felina de rua,
Teve uma hiperplasia endometrial cística numa canina bem jovem, com histórico de aplicação de hormônios. Então, quando tem esse tipo de aplicação de hormônio, a gente acaba tendo as alterações uterinas bem mais cedo. Teve um corpo estranho, que era uma casca de coco. Teve um caso de morte fetal, gestação com morte fetal. Teve casos de colelitíase intrahepática, e a gente falou um pouquinho sobre os amartomas biliares em humanos, uma imagem bem semelhante. Teve um caso que possivelmente era uma neoplasia de vesícula biliar, com o estômago também bem alterado. E teve também vários casos de tricobezoar esse mês. Então, muita coisa para a gente aprender. E a gente está começando o mês de outubro, a gente tem mais um trimestre esse ano e a gente tem muitas oportunidades toda semana para aprender. Então, aproveitem os vídeos e vamos continuar estudando, porque o grupo está sendo fantástico para todos nós crescermos juntos. Quem não faz parte ainda e quer participar, é só entrar no nosso site ultrassonografiaclub.com.br. Até mais!